Fala pessoal, Lucas Soares aqui, e hoje nós vamos falar sobre Interestelar. Bom, Interestelar é um filmaço, na verdade, e eu gosto muito do gênero da ficção científica. Eu escolhi Interestelar porque ele dá essa magia da gente poder viajar para fora do nosso planeta, mas tem como aproveitar esse filme e falar um pouco sobre vocação, tratar um pouco sobre esse assunto, falando sobre o personagem principal, que eu acho que é muito interessante porque a gente vai estar falando sobre a vocação de um cientista. Bom, vamos começar então apresentando o filme de uma forma breve para a gente contextualizar. Só avisando para quem não assistiu o filme, vai ter spoilers. Bom, primeiro o filme começa com o Joseph Cooper, na fazenda dele, com os filhos dele, com o sogro dele. O cenário apocalíptico, na verdade, é o fim do mundo. Joseph Cooper, ele é um engenheiro, só que trabalha como fazendeiro, em função que é o fim do mundo, precisa de comida, e ele é muito bom com máquinas, dono de uma grande fazenda. Mas, na verdade, ele era um piloto da NASA. Em um dado momento, acontece alguma coisa que os tratores da fazenda dele voltam. E ele fica desconfiado, ele não entende o porquê que aquilo aconteceu. E ao mesmo tempo acontece um fantasma no quarto da Murphy, que é a filha dele. Naquele momento ali, ele fala que fantasmas não existem, e se isso existe, então é que ela colete dados de uma forma científica, Ele incentiva a filha a ver o mundo dessa forma, dessa perspectiva, desse paradigma científico. Ao mesmo tempo, ele fala pro filho dele que na conversa no colégio, os professores estavam falando que o futuro dele seria na fazenda. E ele fala isso como se fosse uma coisa legal pro filho, quando na verdade ele é um fazendeiro reprimido. Ele gostaria de estar seguindo, vamos dizer assim, a vocação que ele escolheu para ele, que ser um piloto da NASA, mas na verdade ele tá fazendo o que é aquilo que ele acredita que é certo, de fazer comida para a população, para a humanidade. Bom, esse todo é um preâmbulo inicial do filme. O que acontece é, o fantasma, na verdade, é uma anomalia gravitacional, e ali ele consegue descobrir, então, números que levam uma posição específica no mapa. E ele vai de carro até lá, a filha vai com ele escondida, e eles descobrem que tem uma base da NASA lá, sobre essa coisa da exploração espacial, que tem toda uma missão já programada pelo professor Brand, que é um cientista que está trabalhando na NASA, que já conhecia o Joseph Cooper, que é o nosso personagem principal. E basicamente ele revela que o fim do mundo é inevitável e eles têm missões para o espaço, descobrindo planetas novos através de um buraco de minhoca que se formou perto de Júpiter. E prontamente o professor Brand chama o Joseph Cooper para ser o piloto dessa nova missão, que vai visitar planetas onde outros astronautas já foram para ver se suportava a vida ou não. Bom, assim começa toda a trama. É importante a gente pontuar aqui a questão do Joseph Cooper, que ao longo do filme eles chamam eles de Cooper, só pelo sobrenome. O Cooper, ele tem um perfil de cientista explorador, mas na verdade a gente poderia chamar ele de desbravador, porque ele tem coragem de ir para o mundo, ou ir para o universo, para o cosmos, e desbravar coisas novas. E ao mesmo tempo que ele é um desbravador, ele é um cientista cético, acredita na ciência como uma forma de solução, mas ao mesmo tempo ele tem uma parte que ele não compreende, mas ele sente que ele tem um amor pela filha dele, quando na verdade a filha dele é a única grande mulher que sobrou ainda na vida dele dentro desse cenário apocalíptico. Então ele tem um amor pelos filhos, claro, mas especialmente por essa única mulher que ele tem na vida, que é um familiar dele. Ao longo das missões, existem vários momentos que o Cooper entra em discussão e conflito com os outros tripulantes. É sobre ele precisar voltar. Ele tem um compromisso com a filha dele, uma promessa, dizendo, não, eu vou voltar. E ele é o tempo todo, nesse perfil dele de desbravador, ele tem responsabilidade pelo que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo ele tem um conflito pessoal de cumprir essa promessa, que ele tem com a filha. Então, em vários momentos, o personagem ele se vê dividido entre o que ele acredita que é certo a se fazer e aquilo que ele sente
que na verdade a gente tá falando de amor aqui, né? Por amor ele quer voltar. Mas um dos pontos importantes que vale ressaltar sobre o nosso personagem principal é a questão dele perceber como o único caminho válido e real é através da ciência. Da mesma maneira que eu consigo enxergar alguns religiosos tendo uma fé inabalável em relação a Deus, ele tem essa crença pessoal de que através da ciência, sim, a gente vai conseguir resolver o problema do nosso planeta. Em função disso, ele tem toda uma vida voltada para essa forma de ver como as coisas são, né? Uma visão mais científica, mais material, no sentido de eu preciso pagar para ver, do que aquilo que eu consigo perceber na vida sentindo ela. Mas se a gente parar para observar, então, a questão do nosso personagem principal, avaliando ele a partir da perspectiva pessoal dele de propósito, no início do filme, ele tem momentos conversando com o sogro dele que ele era um piloto da NASA e ele sente que isso é o que ele gostaria de estar fazendo na vida. Mas ao mesmo tempo, ele entende que a importância dele como engenheiro produzir comida para as pessoas. Então ele vive nesse conflito sobre o que ele acredita que é certo a se fazer e o que ele sente que ele deveria estar fazendo. E até em função dessa questão dele sentir do que ele gostaria de estar fazendo, é um dos momentos importantes e determinantes na decisão da vida dele de partir para essa aventura de salvar a humanidade, porque ele tem essa sensação, esse gosto, essa inclinação, essa propensão de seguir esse caminho como desbravador. E também quando ele deixa a filha, deixa a família, a casa dele, faz isso também pelo amor que ele sente pelos filhos dele, pelo amor que ele sente pela filha dele, que ele tem esse compromisso de voltar. Então o propósito de Cooper é salvar a humanidade pelo senso de acreditar que aquilo é o certo de se fazer, mas ao mesmo tempo ele quer salvar a humanidade porque ele ama a família dele, ele ama a filha dele. Então ele tem motivações pessoais para seguir aquele caminho, mesmo que aquilo levasse à morte dele. Então ele tem um propósito que vale a pena ser vivido e corrido atrás, que é mais importante do que a própria vida dele. Se nós formos traçar um paralelo isso com a vida real, as pessoas elas não param a pensar sobre o propósito existencial delas. Elas simplesmente vão para o mundo e querem ocupar algum lugar de destaque na profissão que elas trabalham. Ou só simplesmente ocupar um lugar de destaque sendo famoso para todas as pessoas. Mas a questão do propósito é o que eu vou ajudar a humanidade de uma maneira como um todo. Porque o propósito existencial da vida humana é ser mais humano. Bom, a gente pode notar que o propósito do Cooper é um propósito nobre, é um propósito que se vale a pena viver para correr atrás disso. Ao longo de toda a trajetória dele no filme, acaba se desenvolvendo como um ser humano melhor. Essa questão da humanidade dele não fica de lado. Na verdade, ela acaba se desenvolvendo e pesando no momento de decisões. Tanto é que mais para a parte final do filme, ele tem que se separar da espaçonave lá, principal lá, com uma nave menor para diminuir o peso e para salvar a Amélia, a filha do professor Brand, para ir para um novo planeta e conseguir montar uma base para construir uma nova vida lá. E ele se arrisca só pela a teoria do colega dele, Romilly, se eu não me engano é Romilly, que ele ficou anos lá estudando os buracos negros, dá a sugestão dele entrar dentro do buraco negro, como se lá o tempo fosse relativo e não linear como a gente vive aqui na nossa vida. Que a nossa vida é que nem um rio. A água, quando passa uma vez no rio, ela nunca mais volta pelo mesmo caminho. E o tempo, na nossa percepção de vida, se comporta como um rio. Tudo aquilo que passou não volta mais. Mas dentro do buraco negro, a partir da teoria do colega dele, lá o tempo seria relativo. Na verdade, não existiria o tempo. E ele não tem certeza, mas dentro do espírito dele desbravador, ele se arrisca então nessa última possibilidade. E claro que o filme ele dá uma solução, como se fosse uma dimensão quântica, onde ele consegue se comunicar com a filha dele através da estante, sendo o fantasma que ele mesmo não conseguia acreditar. E a filha dele percebe que na verdade o fantasma é o próprio pai, e ela fica lá e anota então a solução dos problemas da anomalia gravitacional que o planeta estava passando.
E por fim, ele consegue salvar a humanidade através da filha dele. Mas acho que vale um ponto de observação aqui nessa questão. Se a gente perceber a jornada do nosso personagem, ele foi só mais uma pessoa dentro das várias pessoas que tentaram salvar a humanidade do fim dos tempos. O ser humano, ele é infinitamente insignificante e ao mesmo tempo ele é infinitamente significante. O que eu estou querendo dizer com isso? Se não fosse todas as pessoas envolvidas, desde lá o pessoal que trabalha da NASA, os próprios astronautas que tiveram coragem de ir descobrir novos planetas, ele, lá no momento final, no ponto final, de passar a mensagem para a filha dele que mudaria a vida dele e da humanidade para sempre, todo esse conjunto de esforço humanitário é o que realmente fez a diferença. Claro que se a gente partir de uma perspectiva mais individual, obviamente o nosso personagem aqui, ele é o personagem principal do filme, que salva a humanidade através de todo o desenrolar da história e as decisões morais que ele precisou ao longo de todo o filme. E se a gente for avaliar a importância da nossa vida dentro do contexto da humanidade, é exatamente a mesma coisa. A gente tem esse dever de ajudar a humanidade como um todo, sendo um ser humano melhor. Porque, ao mesmo tempo, a gente é infinitamente insignificante e infinitamente significante para todas as pessoas. A gente pode ser só um astronauta que morreu num planeta aleatório, ou a gente pode ser o personagem principal que muda toda a história da humanidade. A questão é, não é só o personagem principal que é o ser mais importante. Na verdade, é a colaboração da humanidade que faz toda a diferença. E claro, dentro de uma perspectiva individual, o Cooper, ele é o personagem principal. Mas se tem alguma coisa que é infinitamente insignificante e significante ao mesmo tempo, é tu deixar um like aqui embaixo no vídeo, para me ajudar, porque para vocês não custa nada, mas para mim é infinitamente significante para eu continuar na minha vocação fazendo esses vídeos para vocês. Deixa um likezinho aí. Bom, finalizando o filme, ele dá então essa solução de forma atemporal e ele consegue então voltar para a filha dele, cumprindo a promessa que ele tinha com a filha, apesar de ter passado muitos anos e o pessoal falar que ele era uma pessoa de 120 anos. A filha dele mesmo recebe ele muito feliz, mas pede para o pai não ver a morte dele. E ele continua então a jornada dele como desbravador, como vocação pessoal, indo para um outro planeta onde a Amelia Brand está lá fazendo os preparativos para a chegada da humanidade naquele novo planeta, e ele segue viagem para lá para preparar então essa chegada de todos. Bom, essa foi a review do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero saber de vocês agora qual é o gosto pessoal de vocês que fariam vocês ir numa grande aventura e jornada de vida para salvar a humanidade, levando em consideração que todas as pessoas são infinitamente insignificantes e infinitamente significantes. Qual é o papel pessoal teu dentro de toda essa infinidade de possibilidades? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um abração para vocês e até a próxima. Valeu!